E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje vai ser coisa rápida. A gente vai falar um pouquinho da Série B, né? O Santos goleou o Guarani 4-1. Belíssimo placar, trazer a situação de tabela, né? Como é que se encontram as equipes na Série B. E a gente vai dar destaque especial para esse momento, né? Para essa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, as enchentes e os desdobramentos no lado esportivo, né? Porque algumas equipes não têm a mínima condição, não têm a mínima estrutura para seguirem preparando, para seguirem se preparando, jogar futebol de alto nível. E eu acho que assim, não é nem e vai muito além da questão da preparação, né? E assim, eu acho que nesse momento é uma questão de parar, refletir que a vida é mais importante do que qualquer coisa, né? Aqui eu tô indo pelo lado, aqui eu comecei falando apenas do lado técnico, né? O lado técnico é o seguinte, muitas equipes de lá, e aí não só as equipes da Série A, não tem condições, tá? Não tem condições de você se preparar minimamente para jogar o futebol competitivo. Alguns têm CT em outras cidades, dá até para eu vi até o Inter, né? CT da base dá para serem utilizadas outras estruturas, mas de longe é uma estrutura que se equipare à estrutura principal para preparar um time para jogar uma partida de Série A, para jogar uma partida de Libertadores, uma partida de Sul-Americana. Então, o lado técnico é esse. Agora, a gente nunca pode desvincular o lado humano, porque o esporte é feito de pessoas, o esporte é feito de seres humanos. E por isso é um dos esportes mais populares do mundo, se não o esporte mais popular do mundo, porque o lado humano fala forte. Então, aqui cabe a reflexão de cada um. É uma injustiça, na minha opinião, que equipes do Rio Grande do Sul não tenham condições ideais para que possam praticar o futebol de alto nível e serem competitivos. E aí, além disso, o lado humano, né? Não é momento. Sim, por mais que você tenha condições de se preparar e estar tecnicamente no auge, a cabeça não vai estar boa. A cabeça não vai estar legal. Porque existe uma coisa com proporções inéditas acontecendo no estado, afetando diversas cidades, diversos municípios, e é impossível você focar na prática profissional, no alto grau de excelência diante do que está acontecendo ao seu redor. Né? E isso não só para os profissionais que estão no Rio Grande do Sul, pessoas que têm parentes no estado e todas as outras pessoas que se sensibilizam com o que está acontecendo ali. Né? Então, a gente vai passar por algumas notícias em relação aos desdobramentos dessa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, mas vamos iniciar com a Série B, tá? Com o Santos aqui, líder da Série B, 100% de aproveitamento, 9 pontos, líder do campeonato, tá? Líder do campeonato, 8 gols marcados, um gol sofrido, 7 gols de saldo. O Sport vem na cola também com os mesmos 9 pontos, mas aí perdendo nos critérios de desempate. Tá? Então aqui o destaque especial para o 4-1 do Santos, vencendo uma camisa absolutamente tradicional. Tá? Para quem não sabe, isso já faz um tempo, mas para quem não sabe, o Guarani já foi campeão brasileiro, já faz um tempinho. Né? Tá nos tempos áureos do passado, mas tá na história, né? Então aqui é um duelo de gigantes, foi um duelo de gigantes. O Santos sobrou nessa partida, 4-1 e segue aí nessa sua caminhada, nessa sua luta, temporada de 2024, para voltar à elite do futebol brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que vai acontecer numa questão de fazer a gestão correta, tá? Da energia dos jogos, como a gente sempre diz aqui, a Série B, as viagens são mais longas, a logística é mais difícil, as condições do gramados muitas vezes não são as ideais. Então você saber fazer essa gestão da forma correta, ela é imprescindível para que uma equipe consiga ser bem sucedida nessa busca pela Série A. E o Santos aparentemente vem fazendo a lição de casa certinha, tá?
Fica aqui a nossa torcida, parabéns ao Santos, segue na busca, deixar uma moral também para outras equipes. O Sport, como eu disse, né, venceu o Coritiba, o Goiás vem na terceira colocação, Chapecoense, quarto colocado, e aí vamos de Operário, Novo Horizontino, equipe do interior paulista, Vila Nova, América Mineiro tá aqui, hein, tá precisando reagir, Ponte Preta, Coritiba também precisando reagir, Mirassol, Brusque, Botafogo de Ribeirão Preto, Ceará. O silêncio aqui, né? O silêncio aqui é porque quando você vence o seu maior rival no campeonato estadual, é só alegrias. Mas a principal competição, o principal objetivo é esse aqui. 14 pontos na Série B. Você me desculpe, eu acho que não vale trocar uma vitória para cima do Fortaleza para você permanecer na Série B. Mas enfim, são projetos e projetos. E o que eu tô falando, não tô aqui culpando apenas gestão, não tô aqui apenas culpando comissão técnica, não apenas cobrando jogadores, todo mundo, né? Porque na hora de dar o sangue e disputar e competir contra o Fortaleza, legal, nossa, a gente é forte, a gente é bravo, a gente pode bater de frente. Cadê então? Né? Agora é a hora, né? Por isso que a gente sempre fala, o torcedor tem que cobrar em alto nível. Tá, na hora de mostrar ali, foi legal, a gente tirou sarro, mas e aí? Né? E o barato, cadê? E o grande barato que é voltar para a Série A, cadê? Né? Cadê jogadores comprometidos? Cadê comissão comprometida? Cadê competitividade? Aí que tá, né? Aí é que tá. Enfim, né? CRB vem na sequência, Paysandu, e aí Avaí, Amazonas, Ituano e Guarani. O Guarani, lanterna da Série B, hein? Acho que tende a dar uma balançada, tende a dar uma mexida, mas que momento, hein? Que momento. Os rivais da Ponte Preta devem estar olhando, apesar de serem 3 rodadas, devem estar se divertindo, porque são 0 pontos, né? Bom, vamos lá, vamos com as notícias do dia. Juliano dos Santos, ó, jogador do Santos, tá? Jogador do Santos. Tá ali, Baixada Santista, Litoral Paulista. Litoral Paulista. Fazendo uma reflexão sobre o momento que a gente está passando, né? Como nação, tá? Como um país. Um gol paga o preço de uma vida. Nesta segunda-feira, Internacional, Grêmio e Juventude pediram à CBF, por meio da Federação Gaúcha de Futebol, a suspensão de seus jogos nos campeonatos nacionais pelos próximos 20 dias, devido à tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul. Tá? Aqui é a notícia que eu abri o podcast em destaque. A gente pedir perdão que a dicção não tá legal, tá? No programa Boleiragem, Juliano, ex-Grêmio Inter, autor de um dos gols do Santos, na goleada por 4-1 para cima do Guarani, concordou com a opinião de Caio Ribeiro sobre uma eventual paralisação do futebol brasileiro, pedindo reflexão das partes responsáveis. E aqui é óbvio que assim, Internacional, Grêmio e Juventude se juntam e fazem um pedido à CBF por meio da Federação Gaúcha, porque é o que compete a eles, né? Nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, é o estado epicentro da crise. A gente só pode pedir para que os nossos jogos sejam suspensos 20 dias, né? Só que aí cabe uma reflexão maior por parte da própria CBF. Ah, mas calendário. Cara, assim, é difícil. Eu entendo que existem uma série de compromissos comerciais. Eu entendo. Equipes que vão jogar outras competições. E eu entendo, gente. Assim, não dá pra gente também ficar falando, não, eu não entendo. Não, eu entendo isso. Só que existe algo muito maior. Nós estamos falando de uma crise, nós estamos falando de uma catástrofe, de uma tragédia, né? O que acontece no Rio Grande do Sul é uma tragédia. Como eu fiz a reflexão ontem, por mais que a gente tenha o entendimento de que existe o aquecimento global, de que as condições climáticas vão ficar cada vez mais adversas, mais turbulentas, e que as medidas de contenção, de mitigar uma crise, elas vão ser cada vez menos eficazes, a gente tem que entender que isso aí, o que aconteceu, está totalmente fora da curva. Assim, foi um acontecimento que, assim, era imprevisível. Por mais que eles pudessem ter pensado, pô, vai chover muito e pode alagar aqui, né? Porque a vazão não é suficiente, tal, pode alagar. Mas jamais poderia se imaginar que chegaria na proporção que chegou. Então, assim, é uma catástrofe, acontece
obviamente no estado do Rio Grande do Sul, mas que afeta o Brasil inteiro como nação. Qual o preço de uma vida? Que palavras do Juliano. Será que um gol paga o preço de uma vida? Estádio cheio e as outras pessoas sofrendo? É um momento de reflexão para nós. O povo brasileiro ama futebol, mas até que ponto vale você não parar o futebol e deixar as pessoas sofrerem? Acho que é o momento de reflexão para o futebol brasileiro, de que temos que ser solidários. O futebol está em segundo plano. Temos que amar as pessoas, o ser humano. Não sei se a federação, os jogadores, os clubes, mas acho muito válida uma parada, não apenas para treinamento, mas para uma reconstrução psicológica dos jogadores, das pessoas que sofreram com isso, até que a gente tenha condições de voltar com o campeonato. Cara, assim, eu citei isso. Tá? Primeiramente a questão técnica, né? De você ter condições ideais de treino. Cara, e depois a questão psicológica dos jogadores do lado humano, né? Perfeitas as palavras do Juliano, concordo 100%. É uma reflexão, não é que tem que parar, é uma reflexão. O futebol, ele é um entretenimento e como eu falei, em momentos de crise, para você acalmar um pouco a dor, é interessante ter uma, algum tipo de entretenimento e o esporte propicia isso. Mas este não é o momento. O momento é de crise. Como eu falei, as pessoas não precisam de um entretenimento agora. O que elas precisam é de um abraço. Então, como eu fiz o convite, não, se você puder doar, faça a sua doação. Contribua de alguma forma. Porque o que as pessoas necessitam neste momento, de forma urgente, é um abraço. Depois de uma crise, você na sua casa, independente do que você tenha passado, uma briga, alguma coisa um pouquinho mais séria, você imediatamente após o acontecimento, tudo que você quer é um abraço. Você não quer ser recriminado, você não quer que as pessoas concordem com você, você quer apenas um abraço. Você não quer ver filme, você não quer ir ver jogo, você não quer entender, você quer apenas um abraço. Então é esse o momento que a gente está passando, né? O momento de, poxa, será? Né? Será que não cabe a gente ter um pouquinho de empatia? Perfeitas palavras, Juliano. Se tem que parar ou não, quem tem que decidir são as autoridades competentes. Eu só acho que assim, você seguir com o campeonato. Tá? Você seguir com o campeonato. E aí vão ter jogadores tem jogadores que vão seguir a vida. Obviamente que vão sentir o baque de, poxa, que situação chata, mas não tem muito o que eu fazer, eu vou doar. O cara vai lá, doa muito dinheiro, ou sei lá, doa 10 mil reais, doa carro, caminhão, freta avião para auxiliar, pô, fiz o que eu pude. E ele segue jogando normal, ele está nas suas plenas capacidades físicas e psicológicas. E outros atletas que têm raízes, que têm parentes no estado do Rio Grande do Sul em regiões afetadas. Como é que fica, né? Esses jogadores não vão conseguir performar da melhor maneira. Então são reflexões, tá? São apenas reflexões. Concordo 100% com o Juliano. Vamos guardar, né, que o... Poxa, deu uma travadinha aqui no meu computador. Poxa, tá difícil, hein? Caramba, fazia tempo que não acontecia isso. Bom, goleiro do Brasil de Pelotas, o Thierry, não acredita que os jogos de equipes do Sul sejam realizados nesse fim de semana e defende paralisação oficial. Muita gente precisa de ajuda. Depois de conseguir resgatar o pai e mostrar em suas redes sociais o estrago causados pelas chuvas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o goleiro Thierry, do Brasil de Pelotas, defendeu a paralisação do Campeonato Brasileiro enquanto o Estado Gaúcho lida com a tragédia. O atleta defendeu a posição em entrevista ao Clube News Sport, rádio Clube News, e argumentou que o foco dos clubes no momento está em resgatar mais pessoas em meio ao cenário de destruição que ele chama de cena de filme. A mobilização de todos os clubes aqui é no resgate das pessoas. Eu sou totalmente a favor da paralisação. Não por causa do que aconteceu com a minha família, mas porque tem muita gente que precisa de ajuda. Só quem está aqui e está vivenciando sabe o que está acontecendo. É muito triste. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. A gente que é gaúcho, que ama nosso estado, estamos sofrendo bastante. É uma cena de filme horrível, pessoas desesperadas, pessoas mortas, pessoas pedindo socorro. Às vezes, tu não sabe o que fazer, não sabe como ajudar, não consegue ajudar todo mundo.
é um impacto muito grande. É um impacto muito grande. Depende, é a favor de mais um atleta a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. Tá? Não é por uma questão assim, né? E aqui ele não cita nem a questão de, poxa, estamos em pé de desigualdade. Ele cita assim, cara, existe uma crise, está acontecendo, tem pessoas feridas, pessoas que perderam parentes queridos, né? Entes queridos. E como fica? É um povo que está em frangalhos. E muita gente vai sentir o baque com isso. Esse é o ponto. Né? Ele não entra nem na questão técnica de, poxa, é difícil, a gente tá em condições. Não, cara, assim, não é o momento. A gente está focado os nossos esforços em ajudar o Estado, em ajudar as pessoas. Depois a gente vai pensar no futebol. Agora a gente está pensando nisso aqui. É o que o momento presente. O que a gente precisa fazer? Ajudar as pessoas, salvar as pessoas, resgatar as pessoas. Então é isso que a gente está focado. Esse é o nosso esforço do momento. Não é treinar, não é ir fazer academia, fazer uma preparação física. Esse não é o meu esforço de momento. Porque esse não é o foco. Né? Nós estamos aqui, estamos no epicentro, estamos vendo o que está acontecendo. Cara, sinto muito. Né? Aqui a notícia que abre o podcast. Inter, Grêmio e Juventude pedem a suspensão de jogos para a CBF pelos próximos 20 dias, enviando o ofício por meio da Federação Gaúcha. Solicitaram a suspensão dos seus jogos pelos próximos 20 dias, seja como mandante ou como visitante. A medida seria válida para todas as competições nacionais. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não se manifestou, mas já analisava a situação ao longo do dia em contatos com autoridades, clubes e até com a Conmebol. Aqui, o estádio Beira-Rio. Aqui, os arredores do estádio Beira-Rio. Aqui, o estádio Beira-Rio. Apenas o centro do gramado visível diante da desolação das inundações. Assim, isso aqui é uma imagem de desolação. Você não vê carro, você não vê pessoas, você apenas vê a água barrenta ocupando boa parte das ruas e praticamente todo o gramado do estádio Beira-Rio. Não tem condições, cara. Não tem condições. Tá? Os clubes estão com atividades suspensas desde o fim de semana passada. Inter e Juventude treinaram no último sábado, enquanto o Grêmio não tem atividade desde sexta-feira. Existe a possibilidade de uma manifestação da entidade ainda nessa segunda-feira. Vamos aguardar, né? A gente já está na terça. Então, essa é a notícia de ontem. O Inter tem duelo com o Juventude marcado para a próxima sexta-feira, dia 10 de maio, no Beira-Rio. O jogo já foi adiado na semana passada. Vamos aguardar, né, qualquer posicionamento. E vamos ver, né? E vamos ver, o Grêmio, né? Com estruturas atingidas pela enchente, o Grêmio evita projetar retorno às atividades. Não tem data para voltar ao Grêmio. O clube não tem previsão de retomada dos treinamentos e não pretende sair do estado para manter as atividades. Isso não tem nem condição, cara. 2 CTs e a arena estão alagados. Não tem nem condição o clube sair do seu estado para treinar, para manter a atividade. Não tem nem condição, cara. Assim, é uma situação de... Cara, eu acho que assim, os clubes não deveriam nem ter pedido isso, mas pediram, tá? Tiveram que pedir, porque não houve uma manifestação por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Não houve uma iniciativa, né? Não houve uma iniciativa. Então eles tiveram que pedir. Não deveriam ter pedido. Se considerar que essas equipes tenham que treinar em outras regiões, é descabido. É totalmente sem noção. É uma medida sem noção. Né? Eu tenho certeza que muitos clubes, muitas equipes forneceriam os seus centros de treinamento para que Internacional, Grêmio e Juventude pudessem se preparar da melhor forma possível. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas, cara, assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. Imagina assim, eu não sei quais são as torcidas parceiras, mas sei, imagina assim, o Internacional vem para São Paulo, pô, Palmeiras, você empresta pra gente? Empresto, pô, cenário complicado, eu empresto para vocês o estádio. O Corinthians não, porque tem uma rivalidade com o Corinthians, por isso que eu disse o Palmeiras. Aí cede,
Pô, vai treinar lá legal, utiliza todas as instalações do Palmeiras, Palmeiras deixa usar tudo, até o centro médico. Tá, legal, bacana. Pô, a gente paga aqui alguma coisinha, a gente paga uma moeda. Não, tá beleza, a gente dá um descontinho, você paga uma moeda, treina com a gente aí. Legal, cara, assim, a estrutura é impecável. Agora, tem cabimento uma parada? Não, a gente vai abandonar a família lá no Rio Grande do Sul, meus parentes, vai ficar tudo lá. Eu vou vir aqui para São Paulo treinar, vai ficar todo mundo lá. Tudo que eu deixei, a minha casa, os meus bichos de estimação, tá tudo ali. Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, tá tudo lá, né? E eu tô aqui em São Paulo treinando. Não tem nem cabimento uma parada dessa, entendeu? Esse que é o ponto que eu quero chegar. Assim, não, não sei, talvez a CBF estivesse cogitando isso. Pô, vocês não querem, pô, não tem um mínimo de cabimento considerar uma situação como essa, tá? Tem um mínimo de cabimento. Presidente Alberto Guerra descarta a possibilidade de debater a saída do Rio Grande do Sul para eventuais treinos e jogos como mandante. O clube, em conjunto com Inter e Juventude, pediu, através da Federação Gaúcha, a suspensão dos jogos das equipes do estado pelos próximos 20 dias. Tá? A entidade não respondeu ao ofício enviado pela FGF e ainda debate o assunto. Ainda estão debatendo o assunto. Gente, falei aqui, existem uma série de compromissos comerciais. Existem uma série de compromissos comerciais. Só que eles não estão pedindo a suspensão dos jogos porque a gente está com preguiça por causa de. Assim, é uma situação de catástrofe. Uma situação de catástrofe. Isso não deveria nem ter sido pedido. Isso deveria ter sido cedido já. Ó, gente, não sei quanto tempo vai levar, tal. Ó, leva o tempo que precisar. Não tem o que fazer. Pô, tem uma série de compromissos comerciais, beleza. Como é que vai ficar o calendário? Não sei, gente. Isso aqui a gente pega um monte de profissional, calcula, faz, tem uma força-tarefa, vocês vão sangrar um pouquinho ali, aqui e ali, com um calendário, uma semana um pouquinho mais apertada, vai ter que ser assim, mas neste momento não tem condições. É uma questão de antecipar, né? Nenhuma previsão de retorno, visto que o nível do Guaíba deve ficar acima dos 4 metros pelos próximos 10 dias, né? A água vai demorar muito para escoar. Olha a arena do Grêmio aqui, ó. Situação, cenário desolador, né? Enfim, gente, é com isso que eu fecho o podcast de hoje. A gente fica na expectativa por alguma notícia, alguma novidade e trazer a agenda de jogos, né? Só para finalizar, porque a Libertadores vai seguir, a Sul-Americana também, e temos jogos importantes de camisas brasileiras. O Atlético Mineiro pode garantir aí a classificação antecipada para a próxima fase, tá? Briga de forma absoluta pela melhor campanha na fase de grupos. Então, vencendo o Rosário Central, já está classificado. O Flamengo vai encarar o Palestino na busca aí pela liderança do seu grupo, né? Garantir a liderança do seu grupo. Temos também, aqui acabou, né, de brasileiros na Libertadores. Sul-Americana, vamos ter Corinthians, vai encarar o Nacional do Paraguai. Vamos ter Cruzeiro encarando o Aliança Petroleira. E é isso, tá? Sobre brasileiros na Libertadores Sul-Americana, é isso. A gente vai tentar acompanhar de tudo um pouco. E amanhã a gente está de volta para acompanhar, para repercutir os jogos do dia e também como vai ficar a situação das equipes gaúchas, né? Se a gente tem alguma novidade em relação ao posicionamento da CBF, tá? Gente, eu vou encerrar por hoje, agradeço demais vocês que nos acompanham até aqui, peço para deixar aquela famosa moral, a gente vai seguir enviando essa energia positiva nessa corrente do bem. Mais uma vez fica aquele meu convite que eu fiz ontem, no podcast de ontem, um longo desabafo. Se você puder, contribua da forma como puder. Não precisa ser muito, gente, não precisa ser muito, mas se milhões e milhões de pessoas contribuírem com um pouquinho, no final, quando se somar, vai virar um pocão. E esse um pocão vai ajudar demais, tá? É o pessoal que perdeu absolutamente tudo. Então, se que puder, contribua. E é isso, tá? Por hoje eu encerro. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta.